Estão-me a ouvir bem? Sim? Não? E agora, melhor? Também não? E agora, estão-me a ouvir bem? Sim. Também não? Eu ouço daqui. Então veja lá se... Desligaste. Eu posso falar aqui? Desligaste. Bom dia. Então, esta semana de facto foi chuvosa e isto às vezes altera o nosso estado de espírito. Mas é bom voltar à comunhão entre os irmãos. Vocês perdoem-me desse lado, mas vai ficar assim hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou se calhar vocês já têm abertas, eu ainda não, em 1 de Pedro, naquele texto que a Sónia leu, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 a 18. Versículos 9 a 18. Tentem mesmo seguir pela Bíblia. Se vocês não têm uma, juntem-se a alguém que tenha, para tentar ler. Já agora, só para ter ideia quais são as traduções que estão aqui envolvidas, quem é que está a ler pela Bíblia, a tradução, a Bíblia é a mesma, atenção, pela Bíblia Português para Todos? Pode levantar o braço, faz favor. É BPT, não é? Bíblia, Português para Todos. Bíblia para Todos. Quem está a ler por essa Bíblia? Ai, só! Isto é um problema. Porque é a versão que eu estou a usar. Até quem está a ler João Ferreira de Almeida? Eia! Ei. Alguém tem uma João Ferreira de Almeida que me possa emprestar? Desculpem lá esta alteração de última hora. Porque se a maioria está... pode ser. Estava aqui o irmão... Não se importa... Pronto. Obrigado. Então eu vou usar aqui a Bíblia do irmão. Não... É porque sendo assim, se a maioria de vocês está a usar João Ferreira de Almeida, então... Portanto, desculpem aqueles que estão a usar a BPT. Ora, 3, 9, 18. Exatamente. Ok. Obrigado. O texto que nós lemos há pouco, que a Sónia leu, revela-nos duas coisas importantes. Primeiro de tudo, Pedro, o apóstolo Pedro, através deste texto, está-nos a dizer algo sobre a fé cristã, descrevendo aquilo que a fé cristã é. Pelo menos num dos pormenores da mesma. Em segundo lugar, Pedro, não sei se intencionalmente ou não, acaba por abordar um problema que costuma acontecer muito na caminhada cristã. Nós convertemos-nos, nós chegamos a Cristo, nós tornamos discípulos de Cristo e mais cedo ou mais tarde acontece um pequeno problema. E Pedro vai abordá-lo aqui neste texto. Então vamos ler novamente, e aquilo que eu vos vou pedir, antes de ler o texto, aquilo que eu vos vou pedir é que nós possamos orar o texto. E como assim orar o texto? Vamos ler o versículo 17. Vamos ler o versículo 17, estamos em 1 Pedro 3. E eu vou repetir este versículo algumas vezes. O que nós vamos fazer não é ler, o que nós vamos fazer é tentar abstrair-nos um bocadinho do que está à volta e simplesmente pensar naquilo que este versículo diz e tentar com que ele entre no nosso coração, ainda antes de ler o resto do texto. Vamos tentar prestar atenção a este versículo. Então eu vou ler este versículo 3 vezes. Diz assim o versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Primeira Pedro 3, 17.
Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Vou-vos pedir agora que deixem de ler e se quiser podem fechar os olhos para se concentrarem melhor e ouçam só a palavra. Diz o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E na versão BPT diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, do que fazer o mal. E mais uma última vez: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Podemos ler agora o texto todo, e o texto todo diz o seguinte, a partir do versículo 9: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Vocês tiverem uma caneta ou um lápis, alguns de vocês às vezes não gostam de escrever na Bíblia, façam um pequeno ponto aí, para fazer uma divisão entre o versículo 13 e o versículo 14. Façam algum sinal, se vocês quiserem, se vocês tiverem o hábito de escrever nas Bíblias, façam algum sinal aí. Façam um sinal no versículo 14. A partir do versículo 14 diz o seguinte: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Já agora, bem-aventurados é felizes. É a melhor tradução para bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O texto que acabámos de ler tem uma citação do Velho Testamento. E Pedro, não é bem uma citação, Pedro faz uma paráfrase do Velho Testamento. Pedro vai fazer uso de um texto que está em Salmos para explicar algo que não é difícil para qualquer pessoa entender. É quase uma espécie de verdade comum. Não é preciso ser cristão para entender esta verdade que está aqui implicada. É uma verdade que posso dizer quase que humana, faz parte do nosso coração humano. E essa citação está exatamente a partir do versículo 10. E no versículo 10, Pedro faz uma paráfrase de outro texto que está no Velho Testamento e que podemos ler. Vocês podem ouvir, não é preciso vocês eu vou abrir aqui, não é preciso vocês abrirem, que está em Salmos 34. Salmos 34. E no Salmo 34 nós lemos o seguinte. Então Pedro faz uso deste texto que aqui está e diz o seguinte:
por causa da tradução, onde estou a encontrar, vou rapidamente aqui e vou ver. Exatamente. Então, versículo 13. No versículo 13 do Salmo 34, diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios... Aliás, no versículo 12, diz o seguinte: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Eu vou-vos ler aqui da Bíblia para Todos, porque na linguagem, na tradução que a Bíblia para Todos faz para uma linguagem portuguesa mais corrente, algumas partes tornam-se mais claras. E diz o seguinte, novamente versículo 34, e na Bíblia para Todos é o versículo 13. Já agora, os versículos não vêm nos originais dos textos, e são os tradutores é que fazem a divisão de acordo com alguns critérios de significado. Portanto, é normal que umas versões tenham os versículos, outras versões tenham outras, porque os versículos não vinham nos textos originais. Isto são divisões que à posteriori foram feitas na Bíblia. Então, aí já na BPT, na Bíblia para Todos, no versículo 3, diz o seguinte: qual é o homem que não ama a vida? Quem não deseja gozá-la por muito tempo? Portanto, o texto que Pedro vai citar na sua carta tem a ver com um texto que provavelmente Davi escreveu em Salmos, que diz o seguinte: normalmente nós amamos a vida, e se nós pudéssemos estender a vida mais tempo, nós iríamos fazê-lo. Isto só em algumas exceções é que isto não acontece. E por isso é que desde tempos imemoriais se fala do elixir da vida. As pessoas andam à procura, ou do elixir da juventude. As pessoas andam à procura de uma forma de preservarem a sua juventude e preservarem a sua vida. O que é natural. À medida que nós vamos envelhecendo, começam-nos a doer mais ossos do corpo e depois, mais à frente, quer dizer, já numa fase mais complicada, a perspectiva da morte começa a ser assustadora, não é? Portanto, é natural. E é natural termos medo também do desconhecido. Pelo menos a vida, nós conhecemos-la. O que vem a seguir, nós ficamos assustados. Então é natural da parte do homem querer gostar da vida e, se puder, poder prolongá-la. Ora, o que é que o texto de Salmos diz acerca de um modo de podermos alcançar isto? Ou seja, do modo de podermos ser mais felizes nesta terra. É algo que também considero sinceramente que não é preciso ser cristão para acreditar nisto. Diz assim, logo a seguir, no versículo 14 do texto de Salmos, que na João Ferreira de Almeida, no versículo 15, diz o seguinte: nesse caso evita a maledicência. Ou, como diz na João Ferreira de Almeida, aparte-se do mal e faz o bem. Ou seja, se vocês quiserem ter paz na vida, então não arranjem muita confusão. Afastem-se de andar a fazer mal aos outros. Porque, normalmente, quando a pessoa provoca muito os outros, o que pode acontecer é que os outros comecem a fazer a mesma coisa. Então, tenham essa tendência de procurem fazer o bem e apartem-se do mal. Se vocês amam a vida, se vocês querem prolongar os vossos dias da vida. E no versículo 15 da BPT diz: desvia-te do mal e pratica o bem, procura a paz com perseverança. E a seguir, no versículo 16 da BPT e do versículo 17 da João Ferreira Almeida, diz o seguinte: é que Deus, de facto, para além desta noção geral que nós temos da vida, Deus inclina-se para aqueles que fazem o bem. Deus, na sua concepção divina, na forma como Ele criou o mundo, Ele espera que o homem faça o bem e não o mal. Ou seja, não é só uma questão de alguma inteligência, de nós queremos ter alguma paz na vida, algum bem na vida, é melhor fazer o bem do que fazer o mal. Não é só isto. Também há aqui uma outra questão, essa sim já é espiritual. É que Deus, como diz no versículo 18,
O Senhor atende o clamor dos justos e livra-os de todas as angústias. Para quem tem João Ferreira de Almeida, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. E a seguir, o versículo seguinte diz: o Senhor está perto dos que perderam a coragem, Ele salva aqueles que já não têm esperança. Ou seja, ao longo do Salmo, Deus é sempre apresentado como alguém que está perto dos que fazem o bem. E os que fazem o bem têm esta perspectiva de que poderão ser mais felizes nesta terra. Agora, isto é uma parte da verdade. É uma parte da verdade. A fé cristã introduz-nos no outro tipo de verdade, que é uma verdade muitas vezes difícil de assumir, bem mais complicada. E é aquela que é apresentada por Pedro. Vamos novamente para a primeira de Pedro, para a carta, e vamos ver então o que é que Pedro nos diz. O próprio texto, esta própria carta onde Pedro nos apresenta o texto de Salmos, dizendo que se vocês quiserem encontrar paz na vida, então procurem fazer o bem. Ao mesmo tempo, o próprio autor que está a escrever isto, ele está a dizer que, no entanto, há algo mais do que isto. E o que é este algo mais do que isto? E vocês fizeram uma nota num dos versículos, foi o versículo 14, e de facto, se vocês quiserem fazer uma separação, pode-se dizer que há mesmo uma mudança radical aqui, não de tema, mas de abordagem ao tema que Pedro faz. Se por um lado é natural nós procurarmos o bem se quisermos sempre paz na vida, por outro, no versículo 14 diz: mas se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, isto é, sois felizes. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Deles quem? Daqueles que praticam o mal, daqueles que vos fazem mal. Isto já é uma noção muito difícil de entender. Se a outra, em Salmos, até alguém que não tenha fé consegue entendê-la mais ou menos, esta aqui é bem mais difícil. E é mais difícil, inclusivamente, para os cristãos. Podemos saltar logo para aquele versículo que nós repetimos várias vezes no versículo 17, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Melhor é que padeçais, melhor é que tenhais problemas a fazer o bem do que ter problemas a fazer o mal. Há uma tendência, já ao longo da história, de olhar para a fé cristã como algo assim masoquista. Isto é, como alguém que até está à espera que lhe aconteça alguma coisa de mal e está à espera de sofrer. O que não é verdade. Houve um filósofo chamado Nietzsche, foi um filósofo muito importante no século passado, ele viveu no século XIX, mas foi muito importante no século XX, porque ele mudou uma série de formas de nós pensarmos, e ele era muito crítico do cristianismo, muito crítico do cristianismo. E uma das acusações que ele fazia ao analisar a fé cristã era que parecia que era uma religião de masoquistas, isto é, era uma fé onde se estava à espera que alguma coisa acontecesse de mal como forma de prova de que estavam no caminho certo. E é uma acusação que historicamente até tem algum sentido, porque aquilo que Pedro nos fala é um meio termo entre duas realidades, e é difícil estar no meio termo, e é difícil compreender a fé cristã a partir deste meio termo. E este meio termo significa que, se por um lado, ao fazer o bem, nós estamos a fazer a coisa certa, e até se a vida seguisse o decurso normal da história, ou se seguisse o decurso normal das coisas, nós até teríamos mais paz. Por outro lado, a fé cristã implica sofrer, isto é, sofrer, e para muitos seria não ser feliz, e já lá vamos, para muitos seria não ser feliz, na lógica do nosso entendimento, sofrer significa não ser feliz. Será sofrer mesmo fazendo o bem. E Pedro diz-nos que, reparem, mas isto é o que aconteceu com o Messias. Isto é o que aconteceu com Cristo. O que aconteceu com Cristo? Vejam no versículo 18. Também Cristo padeceu uma vez pelos
pecados. E diz o justo pelos injustos. Então a fé cristã tem aqui um dilema. E esse dilema é: o mestre a quem nós seguimos, a pessoa do qual nós dizemos discípulos de, e estamos à espera de aprender dele, foi alguém que era justo, que fez o bem, e no entanto aconteceu-lhe algo de mal. O que é que lhe aconteceu de mal? Ele foi crucificado. É a história de muitos inocentes. É a história também de muitos inocentes. Coisas más acontecem a boas pessoas. Ou, felizmente, a boas pessoas. Pelo menos aconteceu a Cristo. Pelo menos aconteceu a Cristo. Se Ele é o nosso modelo, se Ele é o modelo para a fé cristã, então, de alguma maneira, nós temos que nos abrir para a possibilidade de que mesmo sofrendo, há algum bem que advém daí. E então a fé cristã apresenta-nos um mistério que é sofrer e ser feliz. Sofrer e ser feliz. Que é o que está aqui a dizer no versículo 17. Porque melhor é que padeceis fazendo o bem do que fazendo o mal. De alguma forma, na nossa vida cristã, sofrer por fazer o bem leva-nos a um grau de felicidade completamente desconhecido na nossa sociedade. Completamente desconhecido. Porque na nossa sociedade, sofrimento é igual a infelicidade. Portanto, não há forma nenhuma do sofrimento estar associado à felicidade. E quem é que quer uma coisa destas, na verdade? Quem é que quer uma coisa destas? Perante a perspectiva de sofrer para caminhar a algum sentido, normalmente a nossa tendência é recuarmos. Recuarmos. Isto que Pedro fala é uma característica fundamental da fé cristã, mas ao mesmo tempo revela-nos também um problema que acontece na caminhada dos cristãos. E qual é este dilema? O dilema é que nós compreendemos a primeira parte deste texto. E a primeira parte deste texto é: sim, eu quero alcançar a felicidade, sim, eu quero paz. Então para alcançar paz, então para alcançar felicidade, ok, tem estas regras aqui, então se eu fizer o bem eu vou alcançar a paz, eu vou alcançar a felicidade. Essa primeira parte nós entendemos. E muitas pessoas vêm à fé cristã orientadas dessa maneira. Vêm à fé cristã porque querem alcançar paz, porque querem alcançar felicidade na sua vida. E ao tentarem ser discípulos de Cristo, pensam que se seguirem um conjunto de regras, então essa paz e essa felicidade, isso vai vir. E numa certa medida isso é verdade. Só que não é a história toda na fé cristã. Se Cristo foi perseguido, nós também vamos ser perseguidos. E reparem que este mistério que Pedro fala aqui, desde os versículos 14 até o versículo 17 e 18, é exatamente aquilo que Cristo tinha ensinado. E podem abrir a Mateus 5. Pedro está apenas a repetir aquilo que Cristo já tinha ensinado. E em Mateus 5, nós temos um texto que às vezes é difícil de entender, porque perverte completamente a forma como a nossa sociedade pensa sobre as coisas. Fala-nos deste mistério de ser feliz apesar do sofrimento. E diz o seguinte em Mateus 5, nos versículos 3 por diante: vocês têm chamadas bem-aventuranças, que uma tradução será a forma pela qual nós podemos ser felizes, ou quem é feliz. E Cristo diz: quem é que é feliz? Ele diz: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. A seguir: bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ser pobre de espírito, chorar, ser manso. E ser manso significa
Isto agora não posso, não temos tempo para descrever tudo aquilo que esta palavra significa, mas significa uma calma, uma capacidade para não provocar a ira, para não provocar a guerra. Bem-aventurados os mansos, ser manso, ter fome e sede de justiça. Normalmente estas palavras não estão associadas à felicidade na nossa sociedade. Chorar é uma coisa óbvia, a não ser que vocês chorem de tanto rir, já me aconteceu. Mas normalmente o chorar não está aqui associado, e obviamente não é este chorar que está a falar. Felizes os que choram. Como é que é possível nós entendermos isto? Felizes os que têm fome e sede de justiça. Se eu tenho fome e sede de justiça é porque eu não tenho a justiça, por isso é que eu tenho fome e sede. Isto é, se a pessoa estivesse saciada por justiça, ela não teria fome nem sede. Portanto, Cristo está a falar daqueles que não têm justiça. E por isso é que eles têm fome e sede dela, mas não a têm. E ele diz, felizes são vocês. Ai, como é que nós entendemos isto? É exatamente isso que Pedro está a falar. Quando diz que mais vale sermos perseguidos ao fazer, ou mais vale que nos aconteça algum mal por fazermos o bem. E depois, no versículo 18, ele diz, e atenção, Cristo o justo, ele morreu pelos nossos pecados. Ou seja, aconteceu-lhe algo injusto. Ao justo, aquele que não pecou, acontece alguma coisa muito má, que é ser crucificado, para que outras pessoas pudessem ter alguma coisa de boa, que é o perdão dos pecados. Quando nós nos achegamos a Cristo, e se calhar vocês podem avaliar a forma como vocês se achegaram a Cristo, normalmente nós achegamos a Ele pelo princípio deste texto que nós lemos, não pela segunda parte. Eu desconheço, sinceramente, pessoas que tenham chegado a Cristo a compreender efetivamente o outro lado da moeda, que é aprender a ser feliz apesar de sofrer. Quer dizer que nós nos achegamos a Cristo por razões erradas, regra geral, ou diria por razões mais egoístas, porque nós estamos à procura de um sentido da vida, nós estamos à procura de uma forma de ser feliz, nós estamos à procura de uma forma de ter paz na vida, e de alguma maneira pensamos, se calhar a partir de Cristo eu vou conseguir fazer isso. E é uma pretensão válida, mas não é a história toda. É que não é a história toda. E na nossa caminhada cristã muitas vezes deparamos com este problema, que entre as razões pelas quais nos achegámos a Cristo e depois a realidade da fé cristã, encontramos alguma dicotomia, encontramos uma falta de sobreposição, encontramos alguma diferença e temos dificuldades em interagir estas coisas. Como é que fazemos isto? Se por acaso vocês analisarem o vosso coração e a forma como vocês se chegam a Cristo, e se por acaso vocês disserem assim, eu se calhar também me chego a Cristo pelas razões erradas, eu quero-vos dizer o seguinte: não há problema. Não há problema. Eu também cheguei a Cristo pelas razões erradas. Acho que quem é a pessoa que chega a Cristo pelas razões certas? Por chegar a Cristo pelas razões certas significaria vocês entenderem a história toda ainda antes de Cristo estar a operar em vós. O que seria estranho. Vocês têm que caminhar com Cristo até perceberem o que é realmente a fé cristã. Não há outra maneira. Não dá para perceber antes o que é a fé cristã sem caminharmos primeiro com Cristo. O que está aqui não é uma filosofia de vida. O que está aqui não é uma ética. Uma ética no sentido em que eu tenho um conjunto de regras para poder viver de modo a ter isto ou aquilo. De modo a ter esta ou aquela consequência. É um relacionamento com uma pessoa. Um relacionamento com Cristo. A verdade do que está aqui só se consegue manifestar e tornar concreto e palpável quando nós caminhamos com Cristo. Não há forma de vivermos isto pelas nossas próprias forças. É impossível. Não há forma sequer de nós compreendermos o que está aqui a não ser caminhando com Cristo. Quer dizer que se vocês ouvirem várias pregações ou se vocês lerem várias vezes o texto da Bíblia, vocês têm algum conhecimento lógico, vocês têm algum conhecimento
intelectual no vosso cérebro, mas isso não significa que vocês tenham conhecimento de Cristo. Porque o que está aqui só se consegue perceber caminhando com, não há outra forma. Não há outra maneira. Por isso é que quando vimos até Cristo e, por exemplo, muitas pessoas vêm a Cristo por causa de algum problema na sua vida. E querem resolver esse problema na sua vida. E perceberam que Cristo pode ser a pessoa que resolve esse problema na sua vida. Mas é ao caminhar com Cristo é que nós entendemos aquilo que cantámos há pouco. Que a única razão, que já me lembro da frase, era a nossa adoração. Alguém consegue, do grupo Louvor? A nossa adoração é só para ti, Deus? Razão. És tu. É essa a frase? A única razão da nossa adoração és tu. Não é bem verdade isto. Nós temos várias situações na nossa vida em que a razão pela qual nos levam a adorar a Cristo muitas vezes é um problema interior, etc. Não é propriamente Cristo. Cristo não, ao longo do nosso percurso da fé cristã, Cristo não está sempre no topo das nossas prioridades. Cristo não é sempre a razão pela qual nós o estamos a adorar. Às vezes nós estamos a adorar porque precisamos dele. E porque precisamos dele, isso faz-nos aproximar dele. Mas isto não é mau. Isto significa apenas uma coisa: que pelas nossas próprias capacidades nós não conseguimos viver a fé cristã. É só isso que significa. Significa que se tentarmos viver a fé cristã como uma espécie de filosofia de vida, o que é que isto quer dizer? Eu tenho várias filosofias que a sociedade me predispõe, eu posso ser assim, posso ser assado, e eu escolho ser cristão, eu vou tentar ser cristão. Isto é um problema. Tentar ser cristão pelas vossas próprias capacidades é um fracasso já à partida. É impossível. Então como fazer? Aproximar-nos de Cristo para que Cristo possa fazer isso em nós. Aproximar-nos de Cristo para entendermos estas verdades. É a única forma. Humanamente falando, nós conseguimos perceber o texto de Salmos. Humanamente falando, nós conseguimos perceber que mais vale eu chegar-me ao bem se quiser ter paz e tranquilidade na minha vida e se quiser ter dias felizes. Mas é impossível pela forma humana, impossível pelas nossas capacidades humanas, nós entendermos e praticarmos que eu vou sofrer, vou sofrer perseguição. Reparem, vamos novamente em Mateus, no capítulo 5, logo no final, Cristo termina dizendo assim, no versículo 11, termina as famosas bem-aventuranças dizendo assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, vocês vão ser felizes, ou eu vou ser feliz, se estiverem a dizer mal de mim e a perseguir por causa da minha fé cristã. Isto não é humanamente perceptível. Melhor, viver isto pelas nossas capacidades humanas é impossível. E por isso é que a fé cristã implica caminhar com Cristo. É Cristo que faz este trabalho em nós, não somos nós. Aquilo que eu tenho reparado ao longo da caminhada cristã, em relação a alguns cristãos, é o seguinte: é que alguns cristãos começam a tentar viver a sua fé cristã a partir das suas próprias forças. E depois vai chegar, mais cedo ou mais tarde, vai chegar um momento em que quebram. E quebram porquê? Porque percebem que entre aquilo que pretendem e aquilo que conseguem há um enorme fosso. Aquilo que pretendem e aquilo que conseguem há uma enorme separação. E depois de tantos anos a tentar fazer isto, acabam por desistir. Mas acabam por desistir sem perceber que o problema deles não era a fé cristã, era a forma como estavam a tentar viver a fé cristã. E tentar viver a fé cristã é apenas isto: é deixar que Cristo faça o trabalho em vocês e em mim. Deixar que Cristo faça esse trabalho. Como é que isso é possível? Vamos ler o versículo em 1 de Pedro, novamente, vamos voltar a 1 de Pedro e vamos ler um pormenor. Até passa despercebido a forma como Pedro fala disto. Até passa despercebido. A forma como Pedro fala.
no versículo 15. Vou aqui procurar na BPT. Sim. O versículo 15 diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, Pedro está a dizer: ok, então vocês podem sofrer ao fazer o bem e ao serem cristãos, mas se santificarmos em Cristo como governador das nossas vidas, que é isso que quer dizer Senhor, a pessoa que gera a nossa vida, se santificarmos a Cristo como aquele a quem realmente nós entregamos a nossa vida como Senhor em nossos corações, então, apesar dessa perseguição, apesar desse sofrimento, até vamos estar preparados para responder às pessoas com mansidão, com calma, com tranquilidade, respeitando o outro. É uma coisa extraordinária. Ninguém consegue fazer isto naturalmente. Isto é uma coisa extraordinária. Isto viola o nosso interior. E o segredo está aqui. No versículo 15 ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Na versão PPT traduz desta forma: e nos vossos corações honrem a Cristo como Senhor. Pedro está a dizer o quê? Pedro está a dizer, é naquele momento em que o sofrimento está a ocorrer, nesse momento, se nós colocarmos inteiramente nas mãos de Deus, como uma criança que se mete nas mãos dos pais, totalmente indefesa e totalmente dependente dos pais, ou como naquele tempo, um escravo, eu sei que isto é um bocado forte, mas é isso que diz a palavra do Senhor, como um escravo se colocava totalmente dependente nas mãos do seu dono, e por isso é que está aqui a palavra Senhor. Se nós fizermos isso, se nós conseguimos honrar a Cristo ou santificar a Cristo dessa forma em nossos corações, isto é, se nós nos entregarmos completamente a Cristo, então nós vamos conseguir alcançar esta verdade, que é ser feliz apesar do sofrimento. Mas não é nosso, não é capacidade nossa. É nesse momento em que nos entregamos a Ele. E de forma de forma que não é alcançada pela nossa mente, essa paz e essa felicidade vem. Uma paz e uma felicidade, como diz o apóstolo Paulo, que o mundo não consegue dar e não consegue entender. E que o cristão, em alguma fase ou outra da sua vida, já experimentou. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se vos começasse a perguntar momentos na vossa vida em que vocês experimentaram isto, eu tenho certeza que vocês tinham histórias para contar. Há algo que não se consegue explicar e que é fruto da ação do Espírito em nós, que em momentos absolutamente terríveis na nossa vida, porque nós tomamos a decisão de eu não vou estar no controle, eu vou entregar a minha vida a Cristo, e de repente acontece, aquela paz vem, aquela felicidade vem, e conseguimos até estar felizes apesar de turbilhões à nossa volta. Algo que, humanamente falando, não é explicável, não se consegue entender, e com certeza as pessoas não estão a tentar alcançar na sua vida, na sociedade. Isto é a ação do Espírito em nós. Isto é a ação de Cristo em nós. Nada mais do que isso. Voltando novamente ao versículo 17 então. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Não é garantido que nós estejamos sempre a sofrer. E este pormenor com o qual o apóstolo Pedro coloca, se, está aqui, se a vontade de Deus assim o quer, ou na versão da BPT, diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, ou seja, se isso acontecer. Portanto, se alguém vos disser que a fé cristã parece um bocado masoquista, não é verdade. Pedro não estava a falar que necessariamente vocês vão sofrer, ou que vão estar sempre a sofrer na vossa vida, não é isso. Mas se isso acontecer, se o sofrimento aparecer, então esse tipo de sofrimento porque nós fazemos o bem é um sofrimento no qual há sentido, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Isto é difícil de fazer, e para terminarmos, isto é difícil de fazer por uma razão muito simples, mas isto é o âmago da fé cristã, e por isso é que eu iniciei esta pregação dizendo que o texto fala de uma característica fundamental da fé cristã, que é o seguinte:
Quem é que quer colocar a sua vida nas mãos de outro hoje em dia? Raramente. São raras as pessoas. É uma coisa difícil. Tem a ver com a nossa sociedade, com a nossa cultura. E não pensem que lá por nós sermos cristãos, quem aqui é discípulo de Cristo, ou está a tentar ser discípulo de Cristo, não pensem que lá por sermos cristãos, ou por nos dizermos cristãos, que isto é fácil também para nós, porque não é. Porque a nossa sociedade formata-nos de tal maneira que nos diz é mal colocarmos nas mãos de outros. O outro pode ser políticos, nos quais nós já não confiamos. O outro pode ser, sei lá, um gestor ou um patrão, no qual achamos, ele está mais preocupado com o lucro da empresa propriamente que o meu bem-estar. O outro pode ser uma pessoa da família, no qual já nos desiludiu. E, não é? E ficamos, vamos colocar nas mãos daquele nem pensar. A nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade muito cética. Temos dificuldade em colocarmos nas mãos dos outros. Como é que nós vamos conseguir colocar-nos nas mãos de Cristo? Esse é o trabalho da fé. É isso é que é ter fé. Isso é que, ter fé significa, Deus, eu vou confiar que tu sabes. Eu vou confiar que tu sabes. E algo de absolutamente estranho, mas ao mesmo tempo magnífico, acontece quando nós fazemos isto. E acontece aqui no nosso interior, na nossa mente. Quer dizer, em todo o nosso corpo. Em todo o nosso ser, diria antes assim, mais do que o nosso corpo. Que apesar das dificuldades, ao entregarmos a Cristo, estamos em paz. Estamos seguros. E estamos até felizes. Mesmo que choremos, como diz lá Cristo em Mateus 5. Mesmo que choremos. Não é algo que se possa explicar, humanamente falando. Não é algo que se possa até entender, eu acho. Eu não quero aqui dizer que temos que experimentar. Não é isso. A teologia da experimentação é um bocado complicada, mas enquanto realmente não percebermos do que é que o texto está a falar nas nossas próprias vidas, é difícil nós explicarmos isto uns aos outros. É uma realidade quase intangível. Não dá para agarrá-la. Mas é real. É real. Já agora, aqui são um pormenor. Não são só as coisas tangíveis que são reais. Os números são bem reais e, no entanto, ninguém os agarra. É uma realidade abstrata. Isto, às vezes temos uma mentalidade tão materialista que achamos só o real é que dá para agarrar. Não é verdade. E isto estamos a falar é real, apesar de não ser explicado. Vamos terminar, por último, abrindo em Romanos. Que apesar de... digamos que eu não consigo resistir sem pegar neste versículo ao ler a carta de Pedro, ou ao ler esta parte da carta de Pedro. Como vocês sabem, tem vindo à escola dominical, tem a ver com perseguição. Romanos 8. Romanos 8. E este versículo já é muito conhecido para muitos. Romanos 8, 28. Já não é Pedro, é Paulo. E Paulo experimentou exatamente a mesma coisa que Pedro. E ele diz o seguinte. Em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Volto a repetir a primeira parte do versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus. É de facto um mistério. Não dá para compreender. Todas as coisas aqui, no contexto de Paulo, estava a falar de todas as coisas. Ele não estava a exagerar, ele estava a falar mesmo de todas as coisas. Mais atrás ele vai falar da morte. A fé cristã permite-nos viver esta realidade. Mas é uma realidade no qual nós não estamos mergulhados só por sermos cristãos. Não. É uma realidade que está à nossa volta, disponível para nós. Disponível para nós. Mas para que ela aconteça, nós temos que nos aproximar de Cristo. Aproximar de Cristo. Aproximar de Cristo não é só conversão. Aproximar de Cristo é uma decisão que fazemos todos os dias. Não é só conversão. Conversão é o momento em que nós decidimos: eu quero passar a ser discípulo de Cristo. Conversão significa: eu não consigo lidar com os monstros que tenho dentro de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. E eu não consigo lidar com isto. Sê tu a trabalhar isso na minha vida. Perdoa os meus pecados. Porque eu não consigo resolver as coisas que estão dentro de mim e que me consomem por dentro. Deus consegue, Cristo consegue. Isso é a conversão. Mas este tipo de realidades já é de uma outra dimensão. É da dimensão de caminhar com Cristo diariamente.
E às vezes nós temos altos e baixos na nossa vida. Altos e baixos. E é difícil no meio da dor e do sofrimento nós conseguirmos efetivamente fazê-lo. Mas vamos honrar a Cristo como Senhor nos nossos corações. De modo a experimentarmos isto que Paulo diz. Para entender que todas as coisas podem contribuir para o meu bem. Porque Cristo é que está no domínio da minha vida. Não sou eu. E este é o centro da fé cristã. Entregar-nos de tal modo a Cristo, deixamos Cristo governar a nossa vida. Desta forma misteriosa. E estas coisas acontecem. Em vez de orarmos, no sentido tradicional do termo, nós vamos novamente a 1 de Pedro. Eu vou, vocês não precisam de ir. Ouçam apenas. E vou reler como oração. É uma espécie de... Ao ler estas palavras e ao orarmos estas palavras, o que nós estamos a fazer é dizer a Deus: Deus, faz-me perceber esta realidade, faz-me entrar nesta realidade, faz-me conhecer esta realidade. Então, versículo 17. E agora vou ler pela PPT, que é praticamente igual. É melhor sofrer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Desculpem-me, sinto que tenho que reforçar este ponto. Se temos consciência que chegámos a Cristo por razões erradas, não se preocupem com isso. Simplesmente entreguem essas razões a Cristo também. Sinto mesmo que tenho que reforçar este ponto. Se vocês têm no vosso coração que acabaram por chegar a Cristo por algum egoísmo interior, isso é normal. E agora Cristo o que está a pedir é, já que vocês estão aqui agora ao meu lado, por favor, entreguem-me também essas razões. Essas razões que te fizeram caminhar até mim. É isso que Cristo está a dizer. Cristo não está aqui para nos condenar. Cristo está-nos aqui para nos salvar. Que é uma coisa completamente diferente. Cristo está-nos aqui não para nos condenar, para nos salvar. E se notam isso no vosso coração, que muitas vezes nos chegamos a Deus por razões egoístas, entreguem também essas razões a Cristo. Cristo já está à espera que nós sejamos assim. Mas o que Ele está à espera é que entregamos todo o nosso ser, inclusive o nosso pecado, todo, para Ele, todo. E é isso. E assim nós vamos experimentar estas realidades da fé cristã. É melhor sofrer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Que Deus nos conceda a graça de experimentarmos isto na vida. Amém.